Estamos juntos mais uma vez, quarta-feira, meio de semana. Como nós vamos entender o livro do Apocalipse? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto na temporada Apocalipse, trazendo para vocês sempre uma mensagem especial. O tema geral é o fim revelado e essa semana a gente está falando sobre a revelação desse livro, como é que tudo surgiu, como é que chegou até nós as palavras do anjo enviado por Cristo Jesus às 7 igrejas e eu e você aprendendo cada vez mais uma mensagem direta de Deus para mim e para você também. Vamos compreender a Bíblia, entender realmente o sentido da palavra de Deus para cada um de nós. A partir de agora, começa ao vivo mais um programa Escola Bíblica, Apocalipse, o fim revelado. Até já! Bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Bíblica, a maneira interativa de estudarmos juntos, hein? Eu e você aí, a palavra de Deus, sempre trazendo mensagens e reflexões para cada um de nós. Eu quero agradecer a você que tem interagido com a gente, que cada temporada tem se envolvido de fato através dos estudos, através do contexto aqui de aproximação pelas redes sociais também, pedindo material. E deixa eu dizer uma coisa para a gente começar o programa de hoje. Antes da gente abordar essa temática, né, como compreender o Apocalipse, como compreender a Bíblia de forma particular, esse livro tão especial, eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre a importância desse livro nos dias de hoje. Qual que deve ser a nossa atitude diante desse livro também, diante da experiência de podermos nos aprofundar mais. Daqui a pouquinho eu quero começar com uma ilustração para você, mas antes a gente tem a oração e antes da oração eu quero trazer um testemunho muito especial. Eu tenho mencionado aqui que nessa temporada, nós começamos antes de ontem essa temporada que fala sobre o Apocalipse, o fim revelado, e nós não estaremos levando até você de maneira impressa esse material, tá bom? A cada temporada a gente sempre traz alguns materiais aqui de maneira impressa, mas essa vai ser pelas redes sociais, pelo PDF, por PDF, diríamos assim, fica mais fácil, né? Por PDF. Você pode entrar em contato com a gente através do seu Instagram, tá bom? Ou também através do WhatsApp. O WhatsApp você vai ver na tela agora. Manda uma mensagem para a gente dizendo que você quer receber esse material, o guia de estudos dessa temporada, e a gente vai fazer questão de enviar para você um arquivo com material para você poder assistir, acompanhar e ler no seu próprio celular ali, no computador também. Deixa eu trazer um testemunho aqui. Hoje à tarde, pelas redes sociais, alguém escreveu aqui, eu vou mencionar o nome da pessoa também, ela dizendo o seguinte: pastor, olha, eu recebi o material por PDF, né, o arquivo ali, eu imprimi esse material, eventualmente a gente manda em formatos diferentes, né? E ela imprimiu esse material e fez uma apostila com esse material. Eu vou fazer questão até de mostrar aqui, né? A Dirlene da Silva, olha o que ela fez. Você consegue ver aqui? Na parte de baixo, ela imprimiu o material, fez uma apostila, está com a Bíblia em cima e ela preparou o material dela também. É claro que você não precisa fazer isso, obviamente, né? Mas ela fez com muito carinho, deu uma atenção especial para esse material, vai poder folhear ali, vai poder escrever também. Você pode simplesmente ter esse material no seu celular. Cada temporada a gente tenta trazer de um formato diferente para você. Algumas pessoas preferem DVD, outras pessoas preferem impresso, outras pessoas preferem pela internet e esse material a gente está disponibilizando para você através das redes sociais, através do seu smartphone, do seu celular, do computador também, tá bom? Você pode pedir pelo WhatsApp, a gente envia o PDF, ou você pode entrar no site biblia.com.br e lá você pode também baixar o material, tá bom? Vamos orar e daqui a pouquinho eu quero começar com uma história para a gente refletir um pouquinho sobre o início desse estudo do livro do Apocalipse. A gente está apenas no início da temporada, tá bom? Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem trazido até nós experiências marcantes, ensinos que realmente falam ao nosso coração. Agora nos dê força para compreender, além
da nossa capacidade, além da nossa energia, da nossa capacidade mental e intelectual também, para que a Tua vontade se faça na nossa vida e a sabedoria dos altos céus esteja em nós. Nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A ilustração que eu começo é contando a história de uma idosa, uma senhora que vivia sozinha, muito doente. E é apenas uma ilustração que conta um relato dizendo o seguinte: o filho dela morava distante dessa senhora. Morava nos Estados Unidos, na América do Norte. E uma vez uma pessoa foi visitá-la, ela sozinha, e ela contando acerca do filho, ela disse o seguinte: olha, eu sinto muita saudade do meu filho. Ele sempre escreve uma cartinha, e nessa carta que ele envia para mim, ele sempre envia também uma folhinha verde, algo que é muito significativo para mim. Eu não sei exatamente o que ele quer trazer com isso, mas é apenas um cartãozinho verde que tem me deixado feliz. E ele já mandou vários, e inclusive nesse último que ele enviou, nessa última carta, ele enviou vários cartõezinhos verdes desses também. E quando a pessoa que estava com ela, conversando ali, foi ver esse cartãozinho, na verdade, cada carta que ele enviava, ele fazia questão de enviar uma nota de dólar, de $100. E essa senhora não sabia, de fato, o significado daquele valor. E não sabia o significado daquele dinheiro também. Até que alguém teve que levar até ela o sentido, o significado e o valor de cada nota que ela recebia. É uma ilustração apenas. É uma ilustração para dizer que hoje, eu e você, a gente também tem uma pérola, a Bíblia chama assim, de grande valor. O livro do Apocalipse não está selado. Ele não pode ser deixado de lado, ele não pode ser escondido como um valor que a gente não reconhece a importância dele para a nossa vida. Se a gente simplesmente rejeita a palavra de Deus, se a gente simplesmente entende que o livro do Apocalipse ou a Bíblia não faz sentido nenhum, a gente perde realmente a razão do quanto Deus quer se comunicar conosco hoje também. Pode ser que até hoje a Bíblia, na sua casa, ela tenha sido guardada na estante, aberta ali em cima de uma mesa. Você precisa mudar isso na sua vida, você precisa estudar mais a Bíblia. E nós vamos trazer então uma mensagem para você hoje nesse terceiro encontro sobre o Apocalipse. Como que nós vamos estudar o Apocalipse? Existem 3 possibilidades da gente estudar esse livro. E eu quero, antes da gente chegar na Bíblia, entender um pouquinho a construção desse livro do Apocalipse. Existem 3 formas de se interpretar o Apocalipse, e o mundo cristão, ele eventualmente escolhe uma dessas 3 maneiras. Uma das maneiras da gente entender o livro do Apocalipse é através de um método que muitos chamam de um método preterista. Você está vendo na tela ali, né? É um evento que já está no passado. O que significa isso? Que o que está escrito no Apocalipse, ou na profecia, o que nós chamamos de algo que vai acontecer, serve apenas como um modelo didático e não como prova da validade do profeta. É apenas algo que aconteceu no passado, né? Então, para aqueles que têm essa visão preterista, o livro do Apocalipse, ele revela algo que já aconteceu. Quando a gente vai para um outro extremo também, uma outra forma de interpretar esse livro, a gente vai para o método futurista. Terão o seu cumprimento apenas no fim dos tempos. Então, existem pessoas que acreditam que essas especulações que vão acontecer, essas profecias, elas serão rápidas. É um método de estudo que, de fato, aponta os acontecimentos somente no finalzinho da história desse mundo. Mas nós vamos estudar aqui uma maneira diferente, uma maneira mais ampla, que é a visão bíblica, né? Chamada de método historicista, que você vê na tela. O que significa isso? Qual que é o sentido para nós, né? As profecias se cumprem com o correr da história. O que é isso de fato? A partir do momento em que o profeta, ele escreveu o livro, que ele teve a visão,
até o último dia da história, até o final dos tempos, a profecia está acontecendo. Então, ela não aconteceu somente, ela não vai acontecer somente, mas segundo a linha historicista, que é a visão que a gente tem da Bíblia, daquele momento que João escreveu, até hoje, até Jesus voltar, a história vai revelando a profecia que vai acontecendo também. A gente vai verificar isso no decorrer do nosso estudo. Quais são as profecias que já aconteceram e algumas que vão acontecer também. Existem algumas evidências, eu falei ontem que a gente ia mencionar algumas evidências da inspiração do livro do Apocalipse. Algumas evidências de que o livro do Apocalipse realmente ele traz verdades para nós. E uma coisa que é bem interessante é que o Apocalipse ele não é escrito isoladamente da Bíblia. Ele tem uma conexão profunda com cada livro da Bíblia. Principalmente, a gente vai ver aqui, com Daniel e com o livro de Gênesis também. Então, o primeiro aspecto que faz a gente acreditar que esse livro faz sentido, que ele tem uma conexão muito forte com os dias de hoje, que toda a construção bíblica traz uma mensagem para a gente hoje, é essa unidade temática. O tema do Apocalipse, ele é encontrado ao longo de toda a Bíblia. Vamos ler junto aqui? Há uma relação forte entre os escritos de João e outros autores bíblicos, em especial Daniel e Apocalipse. Então, João, ele se baseia nos escritos bíblicos do Antigo Testamento para apontar os acontecimentos da época dele e os do dia de hoje também. Vou dar um exemplo para você, olha só que interessante isso, bem interessante. Dos 39 livros do Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem 39 livros, 27 são citados no livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse, ele se baseia em pelo menos 27 livros do Antigo Testamento. Daí a gente pensa assim, poxa, para que estudar Apocalipse? Porque Apocalipse é basicamente o resumo de tudo o que aconteceu. Então, João, ele usou os princípios, os conhecimentos bíblicos para escrever o livro do Apocalipse. Olha também mais um dado interessante para você aqui. Olha, dos 404 versos do livro do Apocalipse, 276 são citações de outros autores bíblicos. Mais da metade dos versos da Bíblia, do Apocalipse, mais da metade do livro, é basicamente uma citação do que a Bíblia já havia dito, através de outros homens, através da história, outras épocas, outro contexto. Então, há um compêndio ali, um resumo de toda a Bíblia no livro do Apocalipse. O primeiro passo é que há uma conexão entre Apocalipse e os demais livros. Mas existe uma outra evidência interessante também, e a gente vai trabalhar isso ao longo das semanas. As profecias do livro do Apocalipse, elas se cumpriram e estão se cumprindo também. Eu não vou mencionar por enquanto, a gente vai estudar isso ao longo da história, tá? Ao longo da trajetória, ao longo das semanas também. Mas uma das evidências é que, de fato, a Bíblia, ela revelou o que aconteceria e aconteceu e está acontecendo também. Após o intervalo, a gente volta com mais algumas evidências dos quais a gente realmente precisa colocar no nosso coração para que a gente acredite que o livro do Apocalipse é um livro de verdade, de esperança e uma mensagem para cada um de nós. A gente vai dar uma pausa bem rapidinho, a gente volta já. Já estamos de volta e tem muita gente aqui acompanhando, já pedindo material também através das redes sociais e pedindo especificamente através do WhatsApp também. Tem muita gente perguntando, pastor, o material que a gente está estudando nessa temporada é o mesmo material que a gente estudou na temporada de 2 anos atrás sobre o Apocalipse? É um material diferente, tá? Lá no início, na temporada Apocalipse, Revelações de Esperança, tem lá, inclusive, no YouTube do programa Escola Bíblica, tem no NT Play também, Apocalipse Revelações de Esperança, foi um material que a gente estudou. Hoje a gente está estudando um outro material do Apocalipse, olha, sempre a Novo Tempo trazendo coisas novas para você. Agora é Apocalipse, o fim
revelado, tá bom? Então, é um material novo que a gente oferece para você através do PDF, pelas redes sociais, e você pode pedir pelo WhatsApp, tá bom? Eu disse no bloco anterior que existem algumas evidências de que o livro do Apocalipse e que a Bíblia realmente fazem sentido, né? Mencionei que há uma conexão do Apocalipse com os demais livros, né? Mencionei também algo importante que você está vendo aqui, as profecias do Apocalipse, elas se cumpriram, estão se cumprindo e se cumprirão também, a gente vai ver ao longo do estudo. Um terceiro ponto que eu quero trazer para você são as provas da arqueologia também. A gente não vai detalhar, tá? A gente vai apenas citar essas características, essas evidências. Por exemplo, a ilha de Patmos, né? É uma pequena ilha na Grécia, que fica a mais ou menos 50 quilômetros, 55 quilômetros da costa da Turquia, no Mar Egeu. A arqueologia comprova tudo isso. E, de fato, aconteceu na história um relato de um homem chamado João, preso politicamente, religiosamente, na ilha de Patmos. E além dessas evidências, né, da arqueologia também, há algo que chama atenção, que é a atualidade dos ensinos do livro do Apocalipse. É um livro moderno, é um livro atual, é um livro que traz sentido para a nossa vida hoje também. E isso a gente também vai ver ao longo da trajetória dessa temporada. É apenas a primeira semana. E como quinta característica que vale a pena a gente entender que existem evidências acerca do livro do Apocalipse que fazem com que a gente deva de fato acreditar, e a gente vai trabalhar tudo isso, são as incontáveis pessoas que tiveram a vida transformada por sua mensagem de esperança. Se tem uma questão que a gente não pode argumentar, é contra uma mudança de vida, né? É muito fácil a gente contra-argumentar sobre fatos, ideias, filosofias, ideologias, mas quando alguém diz assim, olha, esse livro, o livro do Apocalipse fez sentido na minha vida, trouxe uma mudança, eu sou uma outra pessoa hoje, são evidências marcantes, né, na transformação da vida de milhares e milhares e milhões de pessoas. Então, o livro do Apocalipse, ele realmente faz sentido para muita gente. Ele mudou a vida de muita gente. E isso deve fazer sentido para nós também. Vamos à Bíblia? O caminho para a gente entender o Apocalipse é o mesmo princípio de toda a Bíblia. Você quer entender o Apocalipse? Então, Isaías 28, verso 10, diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, e repete, né? Regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Da mesma maneira que a Bíblia tem que ser entendida ali, de Gênesis a Apocalipse, pesquisando um texto, analisando o contexto, comparando com o outro também, o próprio livro do Apocalipse ele tem que fazer sentido assim. Não adianta a gente olhar um texto, uma visão do Apocalipse, um animal espantoso do Apocalipse e falar, olha, deve ser isso. Associar a ideias atuais, né, a profecias mirabolantes. Não, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que analisar aquela frase, aquela ideia, aquela imagem de João a um contexto bíblico, analisando os textos que fazem referência também. Então, é necessário que a gente permita que o livro do Apocalipse, ele se auto-explique, ele fale acerca de si mesmo. Assim é a chave para a gente entender os símbolos do livro do Apocalipse. E quais são essas chaves? Quero trazer para você aqui. O próprio Apocalipse e os escritos do Novo e o Antigo Testamento, eles têm uma conexão uma coisa com a outra. E também, Lucas 24, verso 27, diz assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus, ele selecionou trechos da Bíblia, onde os escritores bíblicos falavam algo sobre ele. E o livro do Apocalipse também revela em vários textos a pessoa de Jesus. Uma das chaves para a gente compreender o Apocalipse está na primeira parte da Bíblia, no Antigo Testamento. E João, o que ele fez? Ele conseguiu, tem até uma palavrinha muito usada
na Bíblia, para a gente entender a Bíblia, que é a palavra hermenêutica. Você já ouviu falar da palavra hermenêutica? Anota depois aí, dá uma pesquisada, né? João, ele seguiu uma hermenêutica. O que é hermenêutica? É um estudo da interpretação dos textos escritos. Como a gente vai entender o que foi escrito biblicamente? Isso é chamado de hermenêutica. Então, Jesus, ele usou essa hermenêutica, essa forma de entender o que estava escrito, pegando a própria Bíblia para explicar a Bíblia, tá bom? Essa é a base. Eu vou pegar o livro de fulano de tal, eu vou pegar uma ideia, uma visão de alguém, não. É a Bíblia que vai se autoexplicar. Existem muitas explicações humanas, fora dos elementos da Bíblia, né? O famoso eu acho, né? Eu acho que é assim. Será que de repente esse animal não são as torres gêmeas e de repente o chifre que derrubou? Tem muitas pessoas com muitas ideias, né? Mas quando o assunto é a vontade de entender a verdade de Deus, não caia nessa armadilha que muitas pessoas tentam lançar sobre a gente. E a gente vai entender ao longo desse estudo aí, tá bom? Uma coisa que é curiosa é que a mensagem do livro do Apocalipse, ela chegou até João através daquilo que ele viu e ele ouviu. Então, como é que chegou a mensagem do Apocalipse para João? Ele saiu do corpo dele? Ele teve ideias pessoais? Não. A Bíblia diz assim que ele viu e ouviu. Deus usou os sentidos dele, os sentidos humanos, para revelar a João. Apocalipse 1, verso 11 diz assim: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então Deus deu o quê? Uma imagem, uma revelação. Olha que interessante, vamos começar a pensar agora. Imagine, vou dar um exemplo. Imagine se João, quando ele escreveu o Apocalipse, ele visse a imagem de um celular. Como é que ele descreveria um celular? Ele nem sabe o que é. De repente ele diria o seguinte: olha, é um objeto quadrado que aparece em imagens de seres em outro canto do planeta, onde as pessoas se comunicam. Então, muito do que João escreveu no Apocalipse, Deus revelou coisas que aconteceriam que nem mesmo João tinha contato com aquela imagem, com aquilo que aconteceria no futuro ainda. Então, Deus mostrou para ele. Apocalipse 1, verso 12, diz assim: voltei-me para ver. Então ele viu quem falava comigo. Ele viu e ele ouviu. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. Cada um desses candeeiros representava uma das 7 igrejas que receberiam uma mensagem especial de Deus. Então a gente fecha o tema de hoje dizendo o seguinte, que João, ele recebeu uma revelação de Deus. Deus mostrou para ele. Ele visualizou o que deveria acontecer. Que privilégio, né? Privilégio que muita gente imagina ter, mas ao mesmo tempo, olha a responsabilidade de João. Olha a circunstância que ele viveu para que Deus usasse ele, preso numa ilha, sozinho, abandonado, mas contrito diante de Deus. E sozinho ali Deus começou a falar diretamente com ele. Um anjo leva a mensagem, fala com João. E ele começa também em alguns momentos visualizar as mensagens de Deus para as igrejas, para chegar até nós também. O que eu queria que a gente entendesse hoje aqui é que essa mensagem revelada para João, ela foi preparada para você. Então, aproveite esse tesouro que você tem na sua mão, como a gente começou falando hoje. Não deixa empoeirado, não deixe esquecido, abandonado. Eu tenho algumas Bíblias na estante de casa, várias Bíblias. Você pode ter várias também, mas de nada adianta se a gente não ler, se a gente não estudar, se a gente não procurar entender o que Deus quer dizer para nós. Essa é a oportunidade de Deus falar com cada um de nós. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente continua a última parte da semana sobre essa introdução, falando de fato o que é o livro do Apocalipse. Que Deus abençoe você. E eu te espero amanhã, se Deus permitir, ao vivo,
8h30 da noite, tá bom? Oremos. Senhor, a Tua palavra é viva, ela é eficaz e ela transforma vidas. Por Tua graça nós pedimos que ela faça sentido na nossa experiência nesse mundo sofredor, que ela nos traga esperança, certeza da vitória no amanhã, de dias melhores e da vitória ao final. Oramos em nome de Jesus. Amém.